Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco. Padre Gabriel Amor, que foi uma sumidade em matéria de exorcismos, nos ensina que existe a ação nefasta e extraordinária de Satanás. Isto é, aquela que Deus lhe consente somente em determinados casos. E que esta ação pode assumir 5 formas diferentes, como a primeira, os sofrimentos físicos causados por Satanás externamente. A segunda, a possessão diabólica. A terceira, a vexação diabólica. A quarta, a obsessão diabólica. E a quinta, as infestações diabólicas. Vamos falar um pouco sobre cada uma delas. Diz Padre Amor no livro Um Exorcista Conta-nos, das edições paulinas. Primeiro, sobre os sofrimentos físicos causados por Satanás externamente. Esses são os fenômenos que lemos em tantas vidas de santos. Sabemos como São Paulo da Cruz, o Santo Cura d'Ars, o Padre Pio e tantos outros que foram feridos, flagelados, sovados pelo demônio. As vítimas não estão sujeitas a uma influência interna do demônio. Não tem necessidade de recorrer a exorcismos. São pessoas conscientes da situação que intervêm pela oração. Segundo, a possessão diabólica. É o tormento mais grave e surge quando o demônio toma posse de um corpo, não de uma alma, fazendo agir ou falar como ele quer, não podendo a vítima resistir e não sendo moralmente responsável por isso. Esta forma de ação é também a que mais se presta a fenômenos sensacionalistas, do tipo que se vê nos filmes, e naquele filme Exorcista, ou do tipo dos sinais mais espetaculares indicados no ritual, falar em línguas desconhecidas, demonstrar uma força anormal, revelar coisas escondidas. O Evangelho dá-nos o exemplo como o possesso de Gerasa. É preciso compreender que existe toda uma gama de possessões, apresentando grandes diferenças quanto à sua gravidade e aos seus sintomas. Seria um grande erro fixar-se num único modelo. Entre tantos pacientes que exorcizei, diz Padre Amor, 2 pessoas totalmente possessas que durante a sessão de exorcismos estavam perfeitamente imóveis sem dizer uma única palavra. O terceiro, a vexação diabólica, designa distúrbios e doenças muito graves ou menos graves, que embora não chegue à possessão, ocasionam uma perda de consciência, acompanhadas de atos ou de articulação de palavras de que a vítima não é responsável. A Bíblia fornece-nos alguns exemplos. Jó não era vítima de uma possessão diabólica, mas seus filhos, os seus bens e sua saúde foram duramente afetadas. Também a mulher encurvada, o surdo mudo curados por Jesus, não tinha uma possessão diabólica, totalmente, mas a presença de um demônio estava na origem dos seus problemas físicos. São Paulo não era com certeza um endemoniado, contudo, era vítima de uma vexação diabólica que consistia num distúrbio maléfico. E para que a grandeza das revelações não o enobrecessem, diz ele, foi-me dado um espinho na carne. Tratava-se evidentemente de um mal físico. Um anjo de Satanás para me esbofetear, diz ele, na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Não há dúvida de que a origem deste mal era maléfica. As possessões ainda hoje são muito raras. Contudo, nós exorcistas deparamo-nos com um grande número de pessoas feridas pelo demônio na saúde, nos bens, no trabalho e na vida afetiva. É preciso, irmãos, ficar claro que o fato de diagnosticar a origem maléfica destes males, isto é, de saber
se tratar de uma causa maléfica ou não, e de a curar, não é de modo nenhum mais simples do que a diagnosticar e curar as verdadeiras possessões. Pode ser diferente o nível da gravidade, mas não há dificuldade em interpretar o fenômeno, nem o tempo necessário para o curar. O quarto grau, obsessão diabólica, trata-se de ataques de improviso, por vezes contínuos, de pensamentos obsessivos, podendo ir até ao racionalmente absurdo, mas de tal modo que a vítima não tem capacidade para se libertar. Por causa disto, a pessoa cativa vive num contínuo estado de prostração, de desespero, de tentação, de suicídio. As obsessões também influem quase sempre sobre os sonhos. Dir-me-ão que se trata de estados mórbidos de competência da psiquiatria. Todos os outros fenômenos também se podem explicar pela psiquiatria, pela parapsicologia ou ciências similares. No entanto, existem casos que escapam totalmente e estas ciências e que revelam, pelo contrário, sintomas concretos de causas maléficas ou presenças maléficas. Só um trabalho teórico e prático permite aprender e distinguir essas diferenças. O quinto grau, a infestação diabólica das casas, dos objetos, dos animais. Vamos agora, irmãos, rezar juntos uma das orações ensinadas pelo Padre Gabriel Amor, pedindo a quebra de toda ação nefasta e extraordinária de Satanás. Espírito Santo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Santíssima Trindade, Virgem Imaculada, anjos, arcanjos e santos do paraíso, descei sobre mim, infundi-me, Senhor, modelai-me, enchei-me de vós, utilizai-me. Expulsai de mim, Senhor, todas as forças do mal, aniquilai-as, destruí-as, para que eu possa estar bem e fazer bem. Expulsai de mim os malefícios, as bruxarias, a magia negra, as missas negras, as feitiçarias, as ataduras, as maldições, as pragas, as infestações diabólicas, a possessão diabólica, a obsessão, a perfídia, todo tipo de mal, pecado, inveja, ciúmes e perfídia, a enfermidade física, psíquica, moral, espiritual e diabólica. Queima todos esses males no inferno, para que nunca mais toquem em mim e nem em nenhuma outra criatura do mundo e nem em minha família. Que a força de Deus onipotente e em nome de Jesus Cristo Salvador, por intercessão da Virgem Imaculada, expulse todos os espíritos imundos, toda a presença do mal que me perturba, possam me abandonar imediatamente, possam abandonar definitivamente e que sejam esmagadas sobre o calcanhar agora da Virgem Santíssima. Vão para o inferno acorrentadas por São Miguel Arcanjo, São Gabriel, por São Rafael e por todos os nossos anjos da guarda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a ler o livro que eu, Padre Fernando Tadeu, escrevi, o livro Plano de Deus, que é um chamado para a cura do coração, para você também fazer um caminho de cura interior. Você pode encontrar em qualquer livraria do Brasil, inclusive na livraria Saraiva, ou encomendar pelo site da editora Gente. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.